Ok? E o Caio vai fazer o preparo da noite de hoje. Olá, boa tarde, boa noite. Bom, primeiramente eu queria convidar vocês para o grupo jovem, que vai ser 8 horas. Lá é... Obrigado. E lá a gente discute sobre diversos temas da nossa vida, da nossa vivência. De jovem, o que a gente faz, pelas coisas que a gente passa. E de um modo muito aberto, muito, acho, diferente do que a gente costuma ver na casa. Então, é muito bom pra gente que é jovem, entre 10 e 25 anos, 50, a gente poder ter um espaço só nosso para debater sobre diversas coisas que normalmente uma pessoa que já passou dessa idade não passa mais por isso, então são outros exemplos, é outro modo de falar. Então, enfim, estão todos convidados. O preparo de hoje vai ser sobre o livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 27. Não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequando para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte da vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar, incorporando aos outros mecanismos naturais da tua existência, e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Bom, quando eu li isso, automaticamente a gente para refletir sobre como nós fazemos as preces, como a gente pede o que na nossa prece e como a gente faz mesmo a nossa prece. Quando eu parei para pensar, eu percebi que é interessante a gente analisar o que a gente pede na nossa prece. Porque a gente vive, a nossa vida, a gente vai inteiramente em busca da felicidade. Acho que todo mundo aqui concorda com isso. A gente vive em busca da felicidade. Então, mais uma vez, o que a gente pede na nossa prece é para que a gente alcance alguma felicidade, algum conforto de algum modo. E é importante a gente parar para analisar o que a gente acha que faz a gente feliz. Olhando para a nossa prece, para o que a gente pede, a gente pode observar que às vezes a gente, nossa, calma aí, eu estou pedindo só coisas materiais, eu estou só pedindo carro, eu quero um conforto, eu quero saúde. Será que é isso que realmente vai fazer a gente feliz? Será que é isso que realmente vai mudar a nossa vida? É só uma reflexão, não dá para prolongar, então vou deixar para vocês pensarem. E como a gente faz a nossa prece? Outra reflexão que eu tive também. Que normalmente eu fazia prece e eu só pedia, eu quero isso, eu quero aquilo, obrigado Senhor, agradecia. E eu parei para observar que a prece para mim é uma conversa com Deus. A gente está conversando com Deus. E quando a gente só fala, só pede e agradece, a gente não para sentir Deus dentro da gente. A gente não para observar que Ele está ali, que a gente tem Deus interior dentro de nós. Então, é importante a gente também fazer o silêncio na hora da nossa prece para a gente poder sentir e não apenas agradecer e pedir. Era isso que eu queria fazer hoje. Obrigado. Jesus, Mestre amorável, que nos acolhe na noite de hoje, onde buscamos encontrar a paz em Ti, Senhor, para que ela também seja a paz em nós. Sentindo a Sua presença e nos encontrando com Seus exemplos, pedimos a Ti que nos ampare na noite de hoje, nos abençoando, para que os nossos corações estejam serenos, como também pedimos à nossa mentora querida, amorosa, Joana de Ângeles,
que com o seu carinho, com a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido Marcelo Nazaré nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Gravitando para Deus, através de Jesus, o caminho reto para a verdade que nos liberta, no rumo da vida invencível, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos mantenha na sua paz. Mateus, no 5º capítulo de seu Evangelho, versículos 23 e 24, traz uma proposta de Jesus que nos considera muitas reflexões, que nos faz rever muitos elementos da crença e da fé, proporcionando-nos refletir em torno do amadurecimento necessário para buscarmos a divindade íncita, imanente e transcendente a todos nós. Ele nos faz recobrar uma passagem que Jesus faz uma análise acerca dos sacrifícios que todos os fiéis, ao longo da história da humanidade, depuseram nos seus altares os mais variados, acreditando barganhar através dessas oferendas e sacrifícios algum tipo de benefício direto, de acordo com a negociação apresentada. Isto posto, Jesus encontrava-se corporificado entre uma nação que não lhe compreendia de modo absoluto todas as suas prédicas. Mas ele observava com a sua visão, com a sua clara evidência, todo o périplo evolutivo da humanidade até aquele momento, observando que desde as eras mais remotas da pré-história, todos os indivíduos que perceberam de alguma forma a causa primária de tudo que existe, fosse na era pré-mágica, em que os homens das cavernas concebiam divindades nas forças da natureza, fosse na era mágica, mitológica, fosse na era lógica, com o advento da filosofia racional, fosse num futuro distante que ele contemplava na sua visão, todos os seres humanos, necessariamente, buscariam dentro de si e fora de si mecanismos para barganhar e negociar com a divindade. Observando que isso era uma natureza ancestral, arraigado na psicologia humana, ele então propôs em uma das suas lições memoráveis que aqueles que desejassem depor uma oferenda ao altar deveriam fazer uma reflexão profunda, deveriam meditar, diz Jesus, quando estiverdes diante do altar, refletir se por acaso existe algum irmão que tenha algo dentro de si contra vós. Se isto for verdade, ide primeiro, reconciliai-vos com o teu irmão, e depois retornai ao altar para depor a vossa oferenda. Allan Kardec desdobrou então esse trecho, sumamente inspirado pelo Espírito de Verdade, apresentando-nos que, nessa pequena assertiva do Evangelho, encontrava-se o sacrifício agradável a Deus. Então é necessário meditarmos em cima de todas as questões que esse pequeno trecho nos desdobra. Em primeiro lugar, compreendendo a essência do significado da palavra sacrifício. É curioso pensar que Allan Kardec, sendo um instrumento através do qual os espíritos nobres, diretores do nosso planeta, trouxeram em nome de Jesus uma mensagem filosófica libertatária, uma revolução científica com caráter também libertador, para que esses dois vértices unissem o terceiro, a religião, como um resultado natural de uma congruência espiritual profunda, pudesse, num capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, falar do sacrifício como sendo algo necessário, que dirá que sacrifício é o mais agradável a Deus.
parece em princípio um contrassenso. Mas se nós observarmos que Allan Kardec era versado em várias línguas, era filósofo, era pedagogo, era um eminente enciclopedista, ele com certeza não poria aquele trecho do Evangelho e sua explicação ali resumida como sendo algo que contradissesse tudo aquilo que ele trouxe na codificação de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e das demais obras que compõem o Pentateuco kardeciano. Infelizmente, ainda muito desconhecido dos espíritas, que preferem obras da moda, que preferem obras psicografadas por quaisquer médiuns desconhecidos, sem profundidade doutrinária, e que se esquecem muitas vezes de mergulhar no entendimento de Allan Kardec, antes de se aventurar a gostar de quaisquer obras pelos modismos da época. É necessário, então, mergulhar no entendimento da palavra sacrifício. Allan Kardec, quando enuncia o sacrifício mais agradável a Deus, ele não quer dizer que exista um sacrifício que Deus deseje diante de nós. Isto porque Deus não deseja. Deus é a causa primária de tudo que existe, infinito nas suas perfeições. Então não é Deus quem deseja um sacrifício das suas criaturas. Deus é amor, é inteligência suprema, e ele sabe, acima de qualquer coisa, que todas as suas criaturas atingirão a perfeição inevitavelmente. Isso é a lei. Somos nós, portadores do livre-arbítrio, que podemos retardar ou não a progressão inexorável que a lei prescreve, trazendo a nós a dor, o sofrimento ou a virtude do aprendizado. É curioso notar que nós apontamos a dor e o sofrimento, porque a dor é tudo aquilo que é inevitável, e o sofrimento é tudo aquilo que nós desdobramos a partir da dor, porque as nossas resistências emocionais, espirituais, manipulam este objeto de dor e o transformam numa dor secundária, que a psicologia batiza de sofrimento, que é a escolha de cada um de nós. O sacrifício, em verdade, não significa uma oferenda. Isto porque todo sacrifício foi oferenda ao longo da história da humanidade, a partir do momento em que a compreensão de cada indivíduo acreditava ser necessário oferecer algo em troca de, colocando Deus na condição humana, com os vícios humanos, com as vaidades humanas, com o egoísmo, com o orgulho, com todo aquele rol de características que conhecemos e das quais temos tanta dificuldade de nos libertar. Colocando Deus rebaixado a esta condição, também acreditamos que Deus tem um preço e que nós, pagando este preço, conseguimos comprar a nossa porção do terreno do paraíso da nossa imaginação fantasiosa. Mas a palavra sacrifício não significa negociação. Sacrifício vem do latim, sacer facere, ou sacer facere, para quem prefere a pronúncia italianizada, que significa fazer, facere, a coisa santa ou a coisa certa. É curioso que, na língua latina, a palavra que deriva para a saúde, para a santidade e para a certeza, ocorrem no mesmo radical, de onde vem a palavra sanitas, ou sacer, ou sacro, no latim antigo. Então, fazer a coisa santa, a coisa certa ou a coisa saudável, sacer facere. Sacrificar-se não é sofrer, não é angustiar-se, não é penitenciar-se, não é abrir mão de coisa alguma, senão abrir mão da infelicidade de não fazer o que é certo. É curioso notar, então, que para compreender o Evangelho, primeiro é inegavelmente importante compreendermos o que significa sacrifício. Que ninguém mais saia daqui hoje pensando que sacrifício é algo ruim e diga, eu tenho que me sacrificar, com aquele ar pesado. O espírita nem gosta disso, né? Ele não é masoquista. Eu tenho que me sacrificar, que é o meu karma. E olha com um olhar sério. Parece que espírita tem que ser antipático, não é verdade? Porque ele tem que pensar sério, consciencioso, porque a vida é sacrifício. É verdade, a vida é sacrifício. É fazer o que é certo, o que é saudável, o que é santo.
Essa é a finalidade da existência, nos sacrificarmos, fazermos aquilo que é certo. Então, sacrificar-se alguém não é criar sofrimentos desnecessários, aumentar a cota de dores, ou em linguagem bem chula e popular, ajoelhar no milho, subir a escada da igreja tal da Penha, com 757, 9 mil degraus do lado direito, e sofrendo arduamente. Ou algumas pessoas que dizem assim, eu estou sem comer chocolate. Aí perguntamos por quê? Porque eu fiz uma promessa, eu vou ficar sem comer chocolate até a data tal, para conseguir tal coisa. Vai conseguir sim, baixar o colesterol, triglicerídeos, vai ficar com um pouco menos de serotonina, mas como a divindade não necessita de chocolate, abrir mão do chocolate não é um problema para a divindade. Então cada um escolhe para si um sofrimento voluntário, acreditando que esses sofrimentos, alguns ridículos, outros mais intempestivos, podem granjear da divindade um olhar se não misericordioso pela nossa ignorância, e não um olhar negociador daquilo que nós desejamos. Há pessoas que fazem as negociatas mais estranhas, elas só esquecem de perguntar se Deus está disponível para isso. E os guias espirituais não fogem dessa mesma questão. Certa ocasião, entrei na casa de uma amiga que é adepta do candomblé. Mas ela fez uma coisa que nem é do candomblé, é curioso, porque nós não entendemos onde ela aprendeu aquela simpatia. As simpatias têm umas origens estranhas. Mas ela tinha uma imagem de um santo, o Santo Expedito, assim, desse tamanho, enfiada dentro de um copo desses americanos com cachaça. E nós não entendemos o que era aquilo. Perguntamos a ela, ela disse, se o meu marido não parar de beber, eu não vou tirar o santo da cachaça até ele se afogar. E aí eu conheci o primeiro processo de obsessão encarnado a santo. Porque a pessoa obsidiava o santo que ela elegeu. Imagine se ela escolhe Santa Clara, que é Joana, e afoga a santa, coitada. E aí colocou dentro do copinho e ficou lá rezando. Você vai ficar alcoólatra no plano espiritual. Aquilo me causou um mal-estar. Como alguém deseja para o santo alcoolismo se o marido não parar de beber? Ele que tome vergonha vai se tratar. Mas enfim, há pessoas que fazem oferendas as mais estranhas, mesmo que contradiga a sua religião, porque o candomblé não faz aquilo. E então nós vamos observando que as pessoas criam crendices em torno da questão do sacrifício, da oferenda, muito complexas. À época de Jesus isso não era diferente. Matavam-se cordeiros, matavam-se pombos do altar. Não é à toa que chamam de Jesus do cordeiro que tirava os pecados do mundo. E tem o símbolo da pomba como um símbolo de paz, de pureza, de algo imaculado. Porque eram animais oferecidos no altar em sacrifício. As pessoas dizem, estranho, o candomblé mata bichos. Os judeus matavam. Os cristãos no início também tinham afinidade por isso, porque os cristãos vieram do judaísmo. Os romanos faziam isso. Então não é nenhuma novidade o sacrifício de animais, até de seres humanos na religião, como falsas oferendas para uma divindade que não lhes pediu isso. Então Jesus renova esse conceito. Jesus não podia chegar à nação judia e dizer que o sacrifício não era necessário. Porque os indivíduos não entendiam, como ainda não entendem muitos, a liberdade. Quando nós falamos na casa espírita que nós não precisamos de uma imagem para orar, as pessoas ficam aflitas, porque elas adoram olhar para uma imagem, pensar naquele santo de devoção quando católica. É difícil fechar os olhos e pensar em Deus imanente e transcendente, sem imagem, sem face, sem rótulo. Nós somos seres simbólicos, seres linguísticos. Então precisamos de algo que instrumentalize a nossa linguagem, que instrumentalize os nossos símbolos, os nossos arquétipos, como dizia Carl Gustav Jung, para que nós possamos focalizar a nossa mente e orar, por exemplo. Então Jesus, conhecendo que nem 2000 anos depois dele isso teria sido modificado plenamente, que dirá 2000 anos atrás a nós, no caso dele, era necessário uma transição. Era necessário uma ponte entre aquilo que eles entendiam e aquilo que deveria ser. Então ele propõe que o sacrifício verdadeiro é alguém diante do altar. Esse altar é o altar físico? De modo algum, o altar da própria consciência. Vai lá que nós somos um indivíduo que nascemos numa tribo, no meio de uma selva onde nem igreja existe. Então, aquele trecho do Evangelho não teria serventia para nós. Mas ele diz, diante do altar, se vos lembrardes de que algum irmão tem algo contra vós,
ide até ele e reconciliai-vos. Depois voltai ao altar e oferecei. Ele não diz para o indivíduo que a oferenda é desnecessária. Isto porque o indivíduo teria dificuldade de compreender. O ser humano ia dizer, puxa vida, Deus não quer o que eu estou dando para ele? Eu vim aqui de coração dar o meu chocolate. No meu caso seria o pudim de leite, podem ficar tranquilos. Quem me conhece sabe que o meu sacrifício nesse sentido seria o pudim de leite, não seria o chocolate. Já abri mão desse faz tempo, apesar do formato de ovo de Páscoa, não é o caso. Então, as pessoas que vão diante de Deus e dizem, mas eu vou abrir mão disso. Seria muito ruim a divindade dizer, não é isso que eu quero, sai para lá. A gente faria isso, né? No nosso sotaque é carioca. Qual é, meu irmão? Vaza, diria, né? Mas como Deus não é carioca, graças a Deus, não tem essa leveza nossa no colocar, ele diz, pode trazer a vossa oferenda, mas antes, vamos resolver essa questão. E a questão é perdão. É interessante que Jesus coloca como ponto culminante do sacrifício o perdão. O ponto culminante do que significa sacrifício para nós é o perdão. Ele, na verdade, naquele momento no Evangelho, através de Mateus, ele enuncia que a missão precípua de um cristão, seja espírita ou não, mas em nosso caso muito mais grave pelo nível de entendimento do Evangelho que nós temos, é o perdão, é a compaixão. Então ele coloca o perdão não como uma condição qualquer, mas como condição máxima, sine qua non, imprescindível, para que nós adentremos a seara daqueles que têm a sua oferenda aceita por Deus. Porque ele coloca isso como condição para que a oferenda seja aceita. Se o indivíduo quer doar algo ao próximo, seja lá o que for, se alguém quer doar algo para o bem, para a caridade, muitos vêm à casa espírita fazer a caridade. É interessante porque a caridade parece um desempenho. Qualquer dia haverá um curso de qualidade total, ISO 9001 em caridade. Porque caridade virou um desempenho. Eu vou fazer a caridade. Ninguém faz caridade. É curioso que uma vez perguntaram a Francisco de Assis, Pai Francisco, qual é a diferença entre a caridade moral e material? E ele respondeu, mas já dividiram a caridade também? Porque nós temos essa mania de criar desempenhos. Eu vou fazer a caridade. E aí nós vamos fazer a caridade como? Eu vou fazer a caridade, eu vou visitar uns pobres. Porque a gente é muito generoso, né? Vamos visitar uns pobres. Vamos visitar os leprosos. Eu conheci muitos. Eu fazia visitas mensais com um grupo jovem, ao qual eu era vinculado, aos leprosos no Curupaiti, aqui em Jacarepaguá, aqui próximo. E era muito curioso que muitos vão fazer a caridade, vamos fazer a caridade, vamos abraçar aquelas pessoas deformadas pela doença, que a família abandonou, que tem feridas daquela doença estranha. As pessoas iam lá, imbuídas do sentimento de caridade. Mentira, soberba, arrogância. E quando chegavam lá, elas recebiam a caridade da paciência deles, a caridade da benevolência deles, que apesar de perderem a família, a saúde, a casa, a dignidade, serem apartados da sociedade numa cidade fechada para morrerem lá, eles tinham a dignidade de os receber e ouvirem queixas de unha encravada, de confusões conjugais, entre outras coisas que nós já poderíamos ter resolvido, mas íamos lá conversar para eles, achando que isso era um assunto consolador para eles. E saímos de lá renovados de coragem moral, de atitude, e por que não dizer de vergonha na cara? Então é necessário a gente começar a rever essa questão da caridade. Jesus coloca ela como ponto máximo. E esse ponto máximo não é um fazer algo, não é um fazer como, não é um desempenho, é uma atitude profunda da alma. E Jesus coloca assim, reconciliai-vos. Ele não diz que quando nós percebermos que alguém tem algo contra nós, que nós temos que ir até o outro e forçar o outro a nos perdoar, a forçar o outro a nos amar. Ele fala, reconciliai-vos, o que significa dizer para nós que não gostamos de estudar a nossa língua portuguesa, fazei a vossa parte, não esperai que o outro faça a dele. Que nós queremos assim, se nós pudéssemos chamar Deus, se ele fosse uma pessoa, colocar ele no meio da gente, e dizermos, Deus, ele que me bateu.
Aí outro dizer, não, Deus, ele que falou que eu era feio. E aí Deus falar, meus pintinhos, deem as mãozinhas. Não. Esse mecanismo pedagógico retardado não é o da divindade. Então Jesus coloca bem claro, ide fazer a vossa parte, reconciliai-vos. Depois vinde e deitai a oferenda. Porque não existe oferenda a Deus que seja mais importante do que a consciência limpa e tranquila, pelo amor ter vencido e superado todos os dramas aflitivos da nossa existência. Então é necessário uma reflexão profunda em torno do porquê ser tão difícil perdoar e Jesus ter posto exatamente isso como o sacrifício mais agradável a Deus. De duas uma. Ou Jesus era sádico, sabia que era impossível falar isso que eu vou colocar, que ninguém vai passar na prova. Mas Jesus não é professor de matemática, de cálculo da faculdade de engenharia, que monta uma prova para nenhum aluno passar e ele fica feliz porque ninguém passou. Tem professores que pensam assim, que quanto pior a prova e os alunos não passarem, ele é o melhor mestre. Pedagogia falida de pessoas arrogantes e orgulhosas. Porque o melhor professor é aquele que faz os alunos passarem, que ensina os outros a aprenderem e que tem prazer de ver os discípulos serem melhores do que ele. E Jesus já havia dito, vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então Jesus não pregava uma pedagogia de que ninguém o superaria. Embora nós saibamos que isto é impossível, porque assim como nós estamos evoluindo, ele também o está, porque a evolução não para. E como ele é um bom aluno, ele é CDF, ele não falta aula, ele faz a coisa direito, ele deve avançar um pouco mais rápido do que nós. Então, em tese, sabemos que é complicado nós ultrapassarmos Jesus, o que também não seria importante, porque seria orgulho da nossa parte pensar nisso. Mas ele colocou para nós como uma hipérbole, para um raciocínio. Vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Fé que não significa acreditar. Fé que vem do latim fidelis, pelo grego piscis, que significa fidelidade. Fé significa fidelidade, e só é fiel aquele que compreende a lei. Então ele diz aos discípulos, vós que compreendeis aquilo que eu digo, vós que tendes fé, fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então dentro dessa pedagogia ele também oferece que o sacrifício mais agradável a Deus é perdoar. Então perdoar não pode ser algo impossível, porque Jesus não blefava e nem tampouco era sádico com seus discípulos, propondo algo que seria impossível de ser realizado. Então cabe a nós refletirmos o porquê é tão difícil perdoar, para que nós possamos oferecer a Deus as verdadeiras oferendas. O que significam as oferendas antes do perdão? Oferenda é tudo que você realiza em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Buda, em nome de Krishna, em nome de quem você quiser. Porque as pessoas vêm à casa espírita, aplicam passes, frequentam reunião pública, trabalham mediunicamente, doutrinam os obsessores, incorporam os obsessores, psicografam, divulgam, publicam livros, não publicam livros, dão palestras, não dão palestras. E elas acham que tudo isso são oferendas. Eu fiz a minha parte. E aí chega em casa, não educa o filho, não trata bem a esposa, não trata bem o esposo, não trata bem o vizinho, tem raiva do síndico do prédio, que eles reencarnaram para que nós tivéssemos raiva de alguém. Entre outras situações dessa natureza. Como dizia Freud, numa pequena digressão, toda vez que nós rimos de alguma coisa, é porque o nosso inconsciente fez uma aliança com o ego para relaxar a tensão de ter escutado a verdade. Então é só um adendo. A gente faz várias alianças aqui para relaxar o ego que escutou a verdade, de uma forma irônica para descer mais fácil. Então o que acontece? As pessoas acham que a fila de banco não é um local de exercitar a caridade. Que a fila de banco é feita para você obsidiar quem está na frente, para quem está na frente obsidiar mais quem está na frente, e lá no final alguém agredir o caixa, coitado, que não tem culpa da fila. Ele é mais um coitado do sistema, reencarnado na mesma expiação, e ali inscrito para evoluir igualzinho. Então é curioso que nós queremos imputar aos outros uma responsabilidade que é só nossa, perdoar. A eterna compaixão, o sentimento verdadeiro de compaixão, que não é ficar piegas fingindo que é bom. Muitos de nós achamos que ser caridoso e perdoar é falar no diminutivo. Meu irmãozinho,
minha queridinha. No movimento espírita surgiu um jargão há uns anos atrás, muito curioso, quando nós éramos jovens, há um tempo atrás, não muito distante. E aí, os jovens diziam, meu irmão em Cristo. Aí quando fazia uma coisa errada, meu primo em Cristo. Quando a coisa era pior, meu primo de segundo grau em Cristo. Ia mudando a entonação para manter o equilíbrio. É necessário que nós reflitamos profundamente sobre o que é a oferenda. Você deseja trabalhar mediunicamente na casa? Trabalhe. Você deseja ajudar na obra Mãos Unidas? Ajude. Você deseja carregar 3 toneladas de mantimento? Sem problema algum. Se não tiver hérnia de disco, melhor ainda. Se você tiver hérnia de disco e superar a dor, tiver que tomar um analgésico, não tem problema. Tudo é válido para ajudar o próximo. Mas tudo o que nós estamos fazendo atravessou a primeira parte, que é perdoar? Ou a gente faz isso para negociar com Deus e dizer, olha, ainda não consegui isso não, mas eu estou conseguindo isso aqui. É assim que funciona? Porque perdoar é um ato da vontade. Ninguém perdoa no piloto automático. As pessoas ficam esperando um piloto automático para perdoar. Elas acham que um dia elas vão acordar evoluídas e perdoaram. Não. O perdão é um ato volitivo. O que significa um ato volitivo, um ato da vontade? Primeiro, o indivíduo tem um desejo. Todo ser é um ser desejante. Ele tem um desejo. A partir do desejo, ele avalia se o desejo é factível, se ele é válido de ser realizado. Então, ele avalia os prós e os contras, a adequação e a inadequação. Após essa avaliação da adequação e da inadequação, ele delibera sobre o desejo. Eu aceito e o cumprirei, ou eu o reeducarei. E a partir dessa terceira instância, que é a deliberação, surge a vontade racional para que aquele desejo se cumpra ou não. O desejo existe em todos os animais, inclusive em nós. Mas nós somos dotados da razão, do livre-arbítrio e da responsabilidade, para que exerçamos os atos da vontade. Quem quiser estudar sobre isso, compulse a pergunta 909 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga os espíritos sobre a questão da reforma íntima e pergunta aos espíritos se esforços muito grandes são necessários para que o indivíduo se melhore. E os espíritos respondem, não, o que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços. Porque, na verdade, a grande questão é, temos a coragem de assumir que não queremos melhorar? E pararmos de dizer, não consigo, a carne é fraca, o pudim piscou o olho para mim, entre outras coisas. Caso o pudim faça mal, evidentemente. O que é meu caso, por exemplo. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Porque a partir do momento em que o desejo vem à tona, e eu observo o desejo, eu tenho a obrigação moral, principalmente se espírita, de avaliar se aquele desejo, os prós são realmente prós, não são mentiras que eu estou contando para mim mesmo, para justificar o erro que eu quero cometer, ou se os contras são os contras mesmo, e eu mereço dizer não para aquele desejo. Porque nenhum desejo vai nos deixar sem lutar. Os desejos têm essa característica. Como eles são resultado de uma progressão espiritual, que segundo o espírito André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo Faixas Inaugurais da Razão, André Luiz descreve que o princípio inteligente evolui durante 1,5 bilhão de séculos do mineral às faixas inaugurais da razão. Então nós temos 1,5 bilhão de séculos de evolução para que surja o desejo. E agora temos que aprender que temos que educar o desejo. Então, na verdade, educar o desejo, o ato da vontade, é o ponto culminante da evolução espiritual nossa no presente momento do planeta. Se o pensamento é o ponto culminante da evolução antropológica, sociológica e psicológica da criatura humana, a vontade é o ponto culminante da culminância dessa evolução no presente momento que nós, encarnados e desencarnados, estamos vivendo aqui. E é nesse momento que o ato da vontade tem que ser exercido.
às vezes a expensas de lutas intensas. Por isso Jesus fala do sacrifício. Porque ele ia entender que os seres humanos iam compreender que o sacrifício não é sofrimento autoimposto. Mas como nós entendemos erradamente que sacrifício é um sofrimento autoimposto, ele uniu os dois significados no arquétipo e nos deu no Evangelho, nos dizendo que o sacrifício excelente a Deus é perdoar. Porque nada exige mais em tenacidade da vontade para dobrar o instinto do que perdoar. A natureza não perdoa. Na savana africana, ninguém perdoa ninguém. Nas florestas do Alasca, da Sibéria, ninguém perdoa ninguém. Os animais mais fortes devoram os mais fracos. Não existe perdão. Uma manada assaltada por um bando de leões, por uma alcateia de lobos, entre outros seres, esses animais predados não perdoam seus predadores. Eles fogem. A natureza não tem perdão nem perdoado. Existe a necessidade da alimentação, existe o instinto predatório, a agressividade. E esses instintos vêm até nós. E nós temos os instintos predatórios e todos os demais que os outros animais possuem. Então é natural que quando alguém nos agrida, nós liberamos adrenalina, noradrenalina. Homens e mulheres temos testosterona, que serve não somente para as relações sexuais, mas para a fuga e para o ataque. Então nós temos uma cascata química que nos leva à fúria. Mas nós podemos deter a fúria ou deixar ela nos dominar. E sermos apenas mais um mamífero entre tantos outros. Então é necessário que nós entendamos com o Evangelho que nós somos dotados de uma superioridade, sim, a razão. E essa razão não nos foi dada pela evolução à toa. Porque é chegado o momento de domar os instintos aselvajados. É o momento de sentir raiva, porque a raiva é inevitável. A raiva é aquele momento que alguém pisa naquela unha encravada nossa. A adrenalina cai na corrente sanguínea, o indivíduo fica enrubescido, fica enraivecido. Mas ele pode apenas dizer, ai, porque dói. Ou ele pode empurrar a pessoa e agredi-la. E ela, distraída, nem viu que havia pisado na nossa unha encravada. Nem sequer sabia, está dentro do calçado. Então, a raiva é biológica. Todos nós somos livres para ter a raiva. Mas uma vez que a raiva vem à tona, a raiva faz parte dos instintos de defesa, é imprescindível que nós olhemos para a raiva. E perguntemos, e aí, raiva? A partir daí, o que faremos com você? Porque se nós soubermos canalizar a energia da raiva, ela poderá ir para um outro local e ser útil. Mas se nós não soubermos controlar a raiva, ela vai se transformar em sofrimento. Sofrimento porque a raiva vai gerar o ódio, o ressentimento, a mágoa e todas as outras emoções secundárias à raiva que não são mais dor. A raiva é dor, as outras são sofrimento. As outras são aquilo que nós manipulamos sobre a dor e geramos sentimentos secundários para justificar o nosso não querer superar a raiva e querermos agredir o outro. E aí colocarmos as 1000 desculpas possíveis e impossíveis em cima dos nossos atos. Então é curioso observar isto. O ponto culminante da nossa evolução é o ato da vontade. Detectado o problema, o espírito consciente tem a liberdade de avaliar, pesar, decidir, para a partir daí obter o mérito dos seus próprios atos. E diante disso, o Evangelho nos propõe a magna solução do sacrifício humano. Quando alguém nos agride, termos a coragem moral de olharmos para a agressão do outro e antes que as forças instintivas e animais passem à frente, nós termos a coragem moral de dizermos não à violência. Coragem é verdade. As pessoas pensam que coragem é o contrário, que é puxar uma arma, sacar uma espada, esbater a face do outro, que isso são atos de coragem. Não. São atos de bravura, são atos de intrepidez, alguns de estupidez, mas a coragem verdadeira é aceitar a tranquilidade de saber-se que está na razão,
não estar preocupado com a opinião dos outros sobre o fato ocorrido, compreender que só um juiz é verdadeiro e aceitar em silêncio a agressão, deixando ao tempo que a verdade se esclareça. É muita coragem para agir desta forma, porque nós pensamos o que os outros vão pensar se eu não fizer. Então a preocupação não está sendo se a verdade existe ou não. A preocupação é o que os outros pensam. É um problema do orgulho e da vaidade. Ou pode-se dizer, mas eu tenho que exigir ao outro. Se eu quero exigir ao outro, é porque eu não estou seguro de mim mesmo. Porque se eu estivesse seguro de mim mesmo, pouco me importaria o que o outro pensa. Então, todos esses mecanismos de defesa do ego, que a psicanálise, que a psicologia esquadrinhou, se encontram na questão do perdão. Porque só verdadeiramente perdoa aquele que conseguiu vencer todas as etapas do ego, no sentido de não desejar ao outro o que não gostaria que desejassem para si próprio. E, naturalmente, superar o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Por isso Jesus colocou o perdão como objeto excelente do sacrifício mais agradável a Deus. É imprescindível que as criaturas mergulhem nesse aspecto psicológico para que elas possam extrair de cada experiência as possibilidades melhores de evolução. Quando alguém nos agride, seja verbalmente ou fisicamente, faça o seguinte exercício. O indivíduo que me agride saiu do seu equilíbrio. Eu necessito do meu equilíbrio. O indivíduo que me agride tem um motivo dele me agredir. O motivo dele me agredir é dele, não é meu. Então eu não sou obrigado a receber o motivo do outro. Cada um recebe o que deseja. Eu não quero receber o motivo do outro, então eu não vou entrar na mesma faixa que o outro. Se é um indivíduo que convive conosco no lar e nos agride, certamente esse indivíduo viu algo em nós que o irritou. Então quem ficou irritado é quem está agredindo. Quem está sendo agredido não tem que ficar irritado igualmente. Alguns dizem, mas é fácil falar. Sim, é fácil falar, mas não é tão impossível de fazer. Quando nós não conseguimos fazer isto, é porque nós não queremos fazer. Nós ainda gostamos de vibrar na faixa da competitividade. Nós preferimos ter razão, não ser felizes. Nós preferimos vencer o outro na disputa da discussão, quando não na disputa do pugilato. Mas nós não desejamos ter razão na consciência tranquila. Então nós temos que perguntar para nós se nós realmente compreendemos a essência que o Espiritismo nos traz, que nós somos imortais. O que quer que nós façamos agora ecoará além do nosso tempo presente. Há indivíduos que mesmo espíritas não conseguem lembrar disso na hora certa. Ah, eu sou espírita, mas eu não sou perfeito. Mas espírita não é um ser perfeito, é aquele que se esforça. Então, quando eu estou diante de algo que me agride, a minha postura é agredir de volta, porque eu desejo cobrar do outro, eu desejo competir com o outro. Pior, eu desejo vencer esse campeonato insano para provar quem é mais louco, surtado e furioso. Ou eu desejo vencer a minha própria consciência, aceitando a agressão que por algum motivo me atingiu. Eu posso hoje não ter tido motivos para ser agredido, e ainda assim ser agredido. E isso acontece porque por algum motivo, talvez eu tenha fugido da agressão no passado, tenha conseguido escamotear a verdade, e hoje uma bala perdida me atinge, um tapa perdido me atinge, um xingamento perdido me atinge. Serei eu capaz agora de ser um instrumento da lei e silenciar o mal? Como o Dr. Bezerra de Menezes diz, o espírita onde estiver deve ser uma estação terminal das trevas. Eu sou capaz disso? É curioso que nós pregamos isso o tempo todo. Mas diante da agressão esquecemos a primeira prerrogativa. Somos imortais. Aquele que nos agride vai nos amar. Eu hoje amo meu pai, amo a minha mãe. Eu não sei se ontem eu os amava numa outra encarnação. Eu não sei se eu amava aquele irmão que hoje me causa um probleminha, mas na outra encarnação talvez eu fosse um problemão para ele. Aquele vizinho que me incomoda,
Pode ter sido meu pai que eu abandonei no passado. Aquele paciente que eu, como enfermeiro ou médico, não tratei bem no hospital. Então, conhecendo a anterioridade desta vida e as futuras existências, o espírita tem de ser responsável pelo tempo presente. Porque é em segundos dessa encarnação que podem se definir milênios na nossa frente. Então, perdoar ao próximo não é um ato do ego, para mostrar superioridade. Olha como eu perdoo. Porque ninguém engana Deus. Ninguém engana a própria consciência. E se nós somos falsos, a doença vem nos corrigir. Aí a dor nos persegue para nos libertar da falsidade emocional. Então é necessário ser honestos emocionalmente com as nossas decisões. Dizia Gandhi, é melhor que alguém tenha raiva e assuma que tem raiva do que finja perdoar. Isso é uma grande verdade. Mas em sendo espírita e conhecendo as leis que nos mostram o que somos, de onde viemos, para onde vamos, e aqui estamos destinados como espíritos perfectíveis, é imprescindível que nós olhemos para o perdão como a sublime tarefa que nos é endereçada. Se nós não temos capacidade de perdoar o outro, não queremos perdoar, capacidade nós temos. Se nós não queremos perdoar, porque ainda gostamos de ficar com aquele ressentimentozinho, com aquela mágoazinha, achando que isso é troféu. Que tem gente que acha que mágoa é troféu. Eu fico magoado eternamente, porque é bom sentir aquele mal-estar. Tem pessoas que gostam disso, o problema delas. Se você é um desses, se eu sou um desses, lamento por nós. Mas se é possível olhar para isso e dizer, que besteira. Eu posso olhar para o outro e entender que ele é meu irmão. Se o outro não entende, o problema é dele. E nos recordarmos então de uma página inesquecível de Emmanuel, o capítulo 120 do livro Pão Nosso, quando pelas mãos do apóstolo Chico Xavier, Emmanuel diz claramente, somente as inteligências francamente refratárias ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça, porque a lei é de misericórdia. E Emmanuel então encerra o capítulo de conciliação dizendo assim, Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário, faze a tua parte, mas se o inimigo desdenha os teus propósitos, reconcilia-te com a própria consciência, espera confiante. Então é esse o ensinamento do Evangelho para nós. O sacrifício mais agradável a Deus é perdoar. Não porque o sacrifício seja um sofrimento, mas porque é fazer o certo, fazer o saudável, fazer o santo. Dizendo ao outro que o outro não é nosso inimigo. Ele é um futuro amigo. Se ele não quer ser amigo agora, é um problema dele. Mas ele é um futuro amigo. Nós é que não temos mais o direito de sermos inimigos. Nós é que não podemos mais ser inimigos. Porque nós já conhecemos Jesus. Nós já batemos a porta do Mestre e ele nos abriu a sua porta sorridente. Nos fez entrar. Nós que durante milênios negamos ele. Nós que já reencarnamos milhares de vezes e continuamos negando. Agora nós o conhecemos. Nossos olhos enxergam, nossos ouvidos ouvem a mensagem do Evangelho. E nós estamos aqui convocados a uma tarefa do amor. Como diz Joana de Ângeles, sai da tua cela pessoal, da tua prisão e vai lá fora. Lá fora está fazendo sol. E Jesus hoje, como outrora, está convidando almas para a lavoura do amor. Então é necessário amar e amar muito. Porque ainda que o amor doa, como diz Madre Teresa de Calcutá, amarás tanto que verás um dia que não dói mais e prosseguirás amando. É necessário amar ao outro mesmo que o outro não deseje ser amado, nem que seja através da oração. Porque somente mediante esse amor, um dia nós conseguiremos reunir todos nós, já amigos e futuro amigos, numa única família que nós somos, da qual fazemos parte. Então a mensagem é, não adiemos mais, não posterguemos mais, não deixemos para amanhã o que deve começar já, senão nesse exato momento. Se existe alguém na nossa mente, no nosso coração que nos fez mal, alguém que não goste de nós, alguém que tenha motivos até para gostar de nós, não sabemos se aqui existem pessoas que há 5 minutos atrás agrediram alguém, fizeram algo de errado, isso não importa, que cada um faça o seu exame. E a partir de já, vibre positivamente pelo outro. Se tens fé, não te aflige a noite escura.
ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, meiga e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e de ruína, acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, serás envolvido em seus celestes braços e terás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, pois que envolvendo-te em santa e sublime primavera, o Mestre seguirá contigo. Muita paz.